Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um recheio para bolo de prestígio, que é um creme de coco com um creme de chocolate meio amargo. Bem gostoso, bem saboroso e super fácil de fazer. Eu começo então levando tudo na panela. Vou adicionar o leite condensado, que é uma caixinha, né, de leite condensado. Vou adicionar também uma caixinha de creme de leite, um vidro de leite de coco e vou misturar bem. E logo em seguida eu entro com o coco, que é um pacotinho de coco. Esse que eu vou adicionar nesse momento, gente, é o coco ralado. Mas eu gostaria que vocês substituíssem por aquele flocos de coco úmido. Eu, na verdade, utilizo esse flocos de coco. Porém, nesse dia eu não encontrei, então eu acabei utilizando o coco ralado. Mas vocês, por favor, colocam o flocos de coco, porque ele dá toda a diferença e ele deixa o recheio ainda mais gostoso. Então, eu vou misturar isso tudo e vou levar ao fogo, tá, gente? Sempre mexendo no fogo médio para baixo. E é interessante também comentar com vocês, para sempre que for fazer recheio para bolo, utilizar a panela mais grossinha que vocês terem aí na cozinha de vocês. Faz toda a diferença no bolo, no recheio. Panela fina para fazer doce não é muito legal, ele empelota rapidamente, é difícil para mexer. Então, eu aconselho vocês a sempre separar aí uma panela com fundo mais grosso que vocês tenham, só para fazer recheio. A panela de pressão também serve, viu, gente? Dá super certo, eu já fiz muito. Olha, eu tô tentando mostrar para vocês então que já tá fazendo algumas bolhas, porém ainda não tá no ponto. Ele ainda tá líquido, tá meio ralo. Nós precisamos que ele engrosse mais, que nesse momento ainda as bolhas estão tímidas, tá bom? Olha, nesse momento, então, as bolhas já estão bem mais evidentes. Ele já encorpou bastante. Se vocês observarem, na lateral ele já está querendo soltar. Então, esse é o ponto. Rapidamente, então, eu transfiro para um refratário e vou colocar em contato um papel, um plástico, bem em contato com a superfície. Isso vai impedir que ele forme grumos depois. Então, eu deixo assim bem em contato com a superfície e vou deixar esfriando aí. E esse é o creme de chocolate meio amargo, gente. É só misturar tudo e levar ao fogo, no fogo médio para baixo, sempre mexendo. Rapidamente ele ganha o ponto. Olha que lindo que fica a textura dele, que brilho. E sem grumo nenhum, lisinho. Gente, isso é alcançado com o fouet. O fouet é maravilhoso para mexer recheio no fogo, não deixe empelotar. Então, também, assim que ele engrossou, eu vou colocar num refratário e vou colocar também o plástico em contato. Ainda mais esse recheio que leva amido, então não pode descuidar. Colocou no refratário, já coloca o plástico todo em contato com ele. Vou deixar esfriar, fora da geladeira mesmo, para logo em seguida rechear o bolo. Essa é a massa pão de ló. Eu dividi ela em 4 partes, tá, gente? Porque esse bolo vai ter 3 camadas de recheio. Olha que massa bacana. Então, eu vou começar montando, tá, gente? Essa forma tem 15 por 10. Vou colocar primeiramente um plástico nela também, para ficar mais fácil, para desenformar depois. E como ele vai na geladeira, esse plástico também vai ajudar ele ficar bem protegido. Coloco aí uma primeira parte. Gente, eu gosto sempre de retirar aquela parte, quando a massa termina de assar, eu gosto de retirar aquela parte de cima e a parte de baixo. Tô umedecendo ele. Essa caldinha é muito legal, muito fácil de fazer. Eu misturo água,
com leite condensado e leite em pó. Misturo bem e tá pronta. Depois eu vou passar a quantidade para vocês que eu usei para fazer essa receita. Vou deixar na descrição. Olha o nosso creme de coco, gente. Olha a cremosidade desse recheio. E super fácil de fazer. Então, eu vou começar colocando ele. Uma dica que eu gostaria de falar para vocês é: eu vou contando o tanto de colheradas que eu coloco em cada camada, para sempre colocar igual nas demais, para elas ficarem da mesma espessura, tá? Camada de recheio e massa, eu gosto que elas saem mais ou menos do mesmo tamanho. E uma quantidade boa de recheio, tá, gente? Eu gosto de bastante recheio. Coloquei então uma primeira camada, vou adicionar outra massa, vou umedecer novamente. E esse é o nosso creme de chocolate meio amargo. Ele já esfriou. Olha, nesse primeiro momento, vocês percebam aí que a textura é meio gelatinosa. É por conta do amido, tá, gente? Mas é só mexer bastante que ele atinge uma textura bem legal, uma textura de creme. Então, vou adicionar também, levando em consideração a quantidade que eu coloquei na primeira camada. Agora eu entro então com a outra massa, umedeço novamente. E vou colocar a última camada de recheio. E essa é a última camada de massa também. Eu retiro a película, ou do papel manteiga. Vocês percebam, gente, que essa parte de baixo, essa é a parte de baixo do bolo, ela ficou tão clarinha e tão fofinha, macia, que eu não senti a necessidade de retirar ela, tá? Mas se eu percebo que ela tá um pouco mais escura e um pouco mais grossinha, que é o interior do bolo, eu retiro. Na maioria dos bolos que eu faço, eu retiro, tanto a parte de cima quanto a de baixo. Aí eu umedeci também e agora eu vou fechar com aquele plástico. Vou fechar bem, vou levar na geladeira de um dia para o outro, tá, gente? Vou colocar em cima aí também uma tábua que eu tenho, que eu uso para fazer bolo, para apoiar a massa de bolo, e vou deixar na geladeira. Aí no próximo vídeo, gente, eu vou desenformar esse bolo e vou fazer uma decoração para vocês verem. E mais uma vez eu agradeço pela companhia de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.